E aí, preparada? Preparado para a gente começar a nossa aula 2? A aula 2 a gente já vai começar a trabalhar com a validação em si. Aprendemos então na aula 1 como usar os eventos, quais seriam os eventos possíveis, e agora a gente vai eleger o evento keydown para a gente começar a trabalhar com ele. Eu já confesso logo de saída que o evento mais utilizado é o keypress. Mas eu quero fazer com o keydown justamente para te dar uma outra opção dentro dessas opções de validação. Depois a gente faz algum conteúdo complementar para colocar aí o keypress também nessa brincadeira lá no finalzinho, tá bom? Vamos lá, então é o seguinte, a gente precisa saber o que a gente quer fazer. Vamos recordar? Temos aqui o nosso formulário e este formulário tem um campo que a gente está validando, que é o campo data de gravação. Eu quero fazer algum tipo de validação na própria digitação do campo, e é isso que a gente começou a fazer. Antes de fazer o código em si, é legal que você faça duas coisas. Coisa número 1, faz um esqueminha como esse daqui, para você pensar o que você quer fazer. Aqui eu pensei o seguinte: o meu esquema de trabalho vai ser, eu vou pegar a tecla digitada, então começo aqui da esquerda, né, da sua tela, a tecla digitada e vejo se ela é válida ou se ela é inválida. Se ela for inválida, eu cancelo essa digitação e acabou o meu problema, já tenho resolvido a parte de ser inválida. Se ela for válida, eu tenho que ver algumas coisas. Primeiro, que tipo de tecla é essa? Então, existem tratamentos especiais que a gente vai ter que fazer, por exemplo, para barra, por exemplo, para a tecla Delete, para a tecla Backspace, todas as teclas que você quiser tratar de uma forma diferente. Então você vai ter que fazer um tratamento especial se for uma dessas teclas. Se não for, se for uma tecla de número, você simplesmente vai deixar a tecla ser apertada e tudo acontecer naturalmente. Depois, quando finalizar a digitação, a gente vai dar uma validada na data e também eu incluí uma coisa interessante aqui, habilitar ou desabilitar o botão depois dessa validação da data. Mas a gente também vai ter um probleminha aqui nessa validação de data. Eu vou até deixar em vermelho aqui, porque depois nós vamos sim ter um problema, que é o que vai levar a gente lá para a aula 3. Vamos então fazer um código que reflita isso aqui? Eu quero deixar muito claro que existem pessoas que já sabem um pouco de VBA, existem pessoas que sabem menos de VBA. A gente tem que seguir e ir trabalhando, ir testando. Uma hora a gente vai ficar bem tranquilo, bem tranquila para fazer os nossos códigos rapidamente, tá bom? Eu vou já direto para o código, porque eu sei que o código ficou um pouquinho grande para quem não está muito acostumado, e aí eu vou explicar o código passo a passo. Eu preciso que você me ajude com o seguinte: não se preocupe com o resto do código, tá? Eu vou passar devagarzinho. Primeira coisa, aqui tem o comentário. O comentário é para ajudar a gente a ver, mas isso aqui não é código, certo? Todos nós já sabemos. Outra coisa, falamos lá na aula 1 sobre o key code. O key code é bastante importante, vai ajudar a gente. E aqui eu estou aberto o char7. Vamos abrir aqui o key code para a gente relembrar o que é. Ó, key code constants, lá da documentação da Microsoft. Essa documentação me diz o seguinte: eu tenho uma determinada constante, essa constante tem um determinado valor e ela representa uma determinada tecla. Lembre que quando eu estou falando do keydown, eu estou falando de teclas, do seu teclado mesmo. Não são caracteres como é no keypress. Aqui eu estou falando de teclas, ok? Muito bem. E aí a gente vai então trabalhar com esse if. Eu escolhi trabalhar com if e else if porque é uma estrutura mais fácil de entender. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos visualizar essa estrutura aqui, vamos tentar entender a estrutura primeiro para depois detalhar o código. Eu preciso que você não fique tentando ver os detalhes agora, tá? Então segue comigo onde eu estou marcando, ó. If keycode maior ou igual VB key 0 and keycode menor ou igual VB key 9. O que significa isso? Eu estou verificando se a tecla que foi apertada, porque veja,
recordando da aula passada, eu tenho este text e ele me disse qual foi a tecla que foi pressionada e eu vou fazer os meus testes em cima da tecla que foi pressionada. Então, eu estou dizendo assim, ó, a tecla pressionada foi o 0 até o 9, só que observe o seguinte, no nosso teclado, se você olhar para o seu teclado aí, provavelmente, se ele for um teclado ABNT, ABNT2, você vai ter os números lá em cima e os números no teclado numérico, do lado. Às vezes notebook não tem isso, mas os teclados têm. Um teclado numérico lá em cima do alfanumérico e um teclado numérico lá do ladinho. E essas duas sequências de teclas são diferentes. Eu tenho uma tecla diferente para o 0 do teclado alfanumérico e o 0 do teclado numérico, tá? São duas teclas diferentes. Por isso que eu tive que fazer duas linhas de verificação. E olha só que interessante, o VB já sabe disso. E ele tem o VB que numpad 0, que é o 0 do teclado numérico, ou VB key 0, que é a tecla 0 do teclado alfanumérico, aquele que está em cima do nosso teclado que tem as letras, tá? Então, ó, observe que é VB key 0 ou VB numpad 0, que é o numérico ou o do alfanumérico. Mas são duas verificações iguais que eu poderia ter colocado no mesmo if, sim, eu poderia, mas eu separei porque para quem está mais no começo é melhor fazer os ifs separados. Poderia juntar tudo num só? Poderia, porque o tratamento aqui é o mesmo, inclusive é melhor, tá? É melhor colocar tudo no mesmo, só que você vai ter que fazer um parênteses, dois parênteses no end, um or, e aí às vezes complica um pouquinho. Vamos começar do começo, tá bom? O que acontece, então, nessas duas etapas? Até aqui, ó, este código que eu acabei de marcar são dois ifs que têm o mesmo resultado. Ver se o número, se a tecla pressionada é um número. Se for, o que eu vou fazer? Eu só vou verificar se eu preciso adicionar a barra. E eu vou fazer isso de que forma? Eu vou verificar se o comprimento, ó, len, é de length, que é de comprimento do nosso text, e eu usei o trim para remover possíveis espaços em branco. Não era nem necessário, mas eu coloquei para a gente já ir acostumando. Então, se o comprimento do nosso text, tirando espaços em branco, for igual a 2, é isso aqui, ou se o comprimento do nosso text, sem os espaços em branco, for igual a 5, eu vou colocar uma barra. Sabino, para que isso? Vamos observar aqui, é mais fácil observar na prática. Se eu começar aqui, ó, se eu apagar tudo e começar a digitar ó, 1, 2, pronto. Agora eu vou verificar na próxima, perceba que ele só está verificando na terceira, né? Na próxima vez que eu teclar alguma coisa, ele vai verificar assim. Peraí, o comprimento desse text já é 2? Já, então põe uma barra. Então vai vir a barra e depois o número que eu digitar. Por exemplo, vou digitar 3, ó. Digitei 3. Ele pôs a barra e o 3. Por quê? Porque o comprimento, na hora que eu cliquei no 3, era 2 e eu adicionei uma barra. A mesma coisa vai para o 5, que é a barra que vem depois do mês. E agora, na hora que eu digitar de novo, ele vai colocar a barra. E você já percebeu que eu posso colocar aí um número meio aleatório no mês, no dia. E isso a gente vai ver depois, ok? Beleza? Isto é a barra. Então, quando ele tiver duas posições, na próxima coloco uma barra. Quando ele tiver 5 posições, porque já tem uma barra, na próxima coloco uma barra. É isso que nós estamos fazendo aqui no nosso código, nesse trechinho de código aqui, ó, onde eu coloco o if. Por algum acaso, eu fiz então separado e eu tenho dois trechos de código iguais. Eu poderia fazer uma função para não ter esse trecho de código em lugares diferentes. Eu poderia ter feito um if só, mas por enquanto eu quero organizar dessa forma que é melhor para quem está iniciando, ok? O que acontece em todo esse pedaço do código aqui? É numérico? É numérico. Libera a digitação e coloca a barra nos pedaços normais. Beleza? Beleza até aqui.
Eu deixei aqui duas verificações para as teclas key delete, que é a tecla delete ou delete, e para a tecla backspace, que é o VB key back. Mas olha só que interessante. Eu usei a estrutura if. Você talvez conheça else, mas talvez não conheça else if. Else if, sim, é a junção do else com um novo if. Então eu estou dizendo, se tal coisa, aí quando eu vou falar o senão, eu falo se não, se tal coisa, então eu coloco uma condição nesse else, ok? Beleza. E aí, as condições aqui de baixo, elas não têm nada. Observa ó, aqui. Quando eu faço if, o código vem aqui dentro, certo? O que eu estou fazendo. Ou seja, o if do keycode delete e o if do keycode backspace, não tem nada aqui dentro. Ó, não tem nada, ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque eu quero evitar que ele faça isto aqui, ó, que é o else final. O else final é cancela a digitação. Então, o que eu faço quando eu tenho minhas teclas numéricas? Aceito a digitação e vejo se tem que colocar barra. O que eu faço quando eu tenho delete ou backspace? Eu não faço nada, ou seja, eu aceito a digitação e não faço nada. Pode ser que eu queira fazer alguma coisa, mas não estou fazendo nada, tá? Eu poderia, por exemplo, se a pessoa aperta delete, eu podia apagar tudo de uma vez. Também é possível, eu posso fazer isso aqui, tá? Também é possível, tá? Inclusive é até uma opção interessante, a gente pode fazer depois, tá? E o else é cancela a digitação, ou seja, qualquer coisa que não seja delete, backspace, número, vai cancelar totalmente a digitação, tá bom? Então tá aqui o nosso código. Tá funcionando o nosso código? Vamos dar uma olhada? Vamos. Só que nós vamos ter uma outra partezinha aqui que eu vou explicar depois da gente dar uma olhada funcionando o nosso código, tá bom? É melhor. Então vamos lá. Estamos aqui com o código já funcionando e a gente começa de novo então, ó. 1, 2, aperto, vem a barra, aperto de novo, aperto mais uma vez, vem a barra. Perceba mais uma vez que não tem controle sobre a data que está sendo digitada. Mas quando eu termino de digitar a data, ó, quando eu termino de digitar a data, ele está fazendo duas coisas. Ele está colocando essa data em vermelho, porque ele está dizendo isto não é uma data válida, e ele está, olha que legal, ele está desabilitando o botão de alteração. Por quê? Porque essa data é inválida, tá? Na verdade, essa data aqui também é inválida, certo? Só que eu preciso verificar a data, porque a pessoa está digitando ainda. Eu poderia ter deixado o botão desabilitado, eu poderia fazer o contrário, né? Deixa o botão desabilitado e só habilita se a data for válida. Mas tudo isso a gente vai fazer juntos aqui. Então, eu fiz um primeiro código e depois a gente pode mudar o código juntos, tá bom? Vou sair aqui para mostrar como funciona essa validação de data e mostrar para você que existe um problema nessa validação de data. Então vamos lá. Primeira coisa, como que eu fiz essa validação de data aqui? Essa validação de data ela não está no keydown. Por quê? Porque o keydown ele só vai conseguir verificar na próxima. Então eu teria que entrar de novo. Teria que digitar uma última tecla que não vai aparecer, uma 11ª tecla, para ele poder entrar no keydown de novo e verificar se a data é válida ou não. Então, eu preferi fazer essa verificação no change do text data de gravação. No change, sabendo o que é change? Change é quando eu mudo a informação que está no meu campo texto. Tá bom? Belezinha? Belezinha. Ou seja, mudei o campo texto, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar se o comprimento do meu text sem espaços em branco é igual a 10, que é o comprimento total da minha data. Se não for isso, eu vou sair. Se não for isso, eu vou sair. Se for isso e a data não for uma data válida, not is date, o meu TXT data gravação, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a data em vermelho, for color recebe VB red,
e vou desabilitar os botões de inclusão e de alteração. Agora, isso aqui é importante. Eu estou fazendo isso já na entrada do change, porque isso aqui vai acontecer todas as vezes que eu alterar o meu campo. Então eu preciso tomar cuidado, assim como eu tenho que ter cuidado no key press, no key down, também no campo change. Uma outra coisa é que realmente tem algumas formas mais interessantes de fazer isso aqui, mas eu estou trazendo das formas que são mais óbvias e depois a gente vai tentar ver outras formas de fazer essa implementação, tá bom? Beleza. Essa validação ela tem um problema que eu vou te mostrar agora. Então, quando eu termino de digitar, vou para o change, mudei o meu campo, beleza. Cada vez que eu digito alguma coisa, eu estou mudando o meu campo. Então, o change acontece a cada vez que eu mudo alguma coisa e ele já verifica e já coloca o VB Red. Agora, olha só uma coisa interessante. Eu vou colocar aqui, ó, 31/11 de 2023. O mês 11 não pode ter 31 dias, só tem 30 dias, certo? Então, eu poderia, por exemplo, fazer aqui 30/11 de 2023, por exemplo. Ok. Agora, se eu colocar, observe que se eu fizer assim, é porque é dia, mês e ano, certo? Certo. Então, eu vou fazer 11/30/2023. Você ia falar assim, Sabino, mas eu queria que ficasse vermelho, porque não existe mês 30. Realmente não existe mês 30, mas existe um formato de data que aceita mês, dia, ano. E quando eu peço para fazer essa validação aqui, ó, ela é uma validação que pode trazer esses problemas. As minhas funções de data, elas podem trazer esse problema se tiver algum conflito de regional settings ou se as configurações permitirem um tipo de formato ou outro, ou se eu não especificar o tipo de formato de data que eu estou usando. É por esse motivo que muitas vezes a gente trata as nossas datas como se fossem string. Então eu tenho que olhar isso aqui, na verdade, esta daqui, ó. Eu tenho que olhar isto aqui, talvez, como se fosse uma string. Olhar para este primeiro pedaço, olhar para esse pedaço e olhar para esse pedaço e fazer a minha própria validação de data. Você vai falar assim, Sabino, eu brinco, né? Eu sempre ouço os alunos falando comigo, Sabino, esse é o melhor jeito? Esse é o melhor jeito? Não tem muito melhor jeito. A gente tem que ir vendo cada cenário. Eu prefiro fazer a validação muitas vezes como string, separar como string, transformar em número, fazer as minhas validações, porque as validações automáticas de data costumam dar problema quando você muda de máquina, quando você muda alguma coisa no Regional Settings, quando você atualiza o seu sistema operacional. Então eu não gosto muito de depender do formato de data. Às vezes é mais fácil. Às vezes é melhor, mas aqui a gente já viu que pode dar algum problema. Então, na próxima aula, a gente vai fazer a nossa validação de string. Ou melhor, não é nenhuma validação de string, a gente vai usar esta string para transformar em uma data. É mais ou menos isso que a gente faz na próxima aula. E aí a gente tem aí a aula onde a gente vai aprender a fazer esses tratamentos de datas como texto. É bastante importante entender que existe uma gama bastante grande de possibilidades de como fazer essas validações. Não existe um único formato. A gente vai trabalhar com datas, trabalhamos com datas agora, e vai trabalhar um pouquinho com string, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai aprender que a gente pode fazer esse tipo de validação. A gente vê isso na próxima aula. Para você que está seguindo os nossos mini cursos pelas redes sociais do Office Resolve, não esquece de se inscrever no canal, seguir a página para você continuar recebendo os conteúdos novos. E também lembra que este conteúdo faz parte da trilha Automação com VBA e Inteligência Artificial, que já está publicada no nosso site officeresolve.com.br. Acessa, cria o seu login para você ter acesso aos outros conteúdos com a mesma qualidade de didática e abrangendo outros assuntos de automação, de inteligência artificial e de VBA com Excel. Um abraço.